Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos corrigir aqui as questões do capítulo 11 de refração, tá? É essa banda aqui, ó, tá? De questões aqui e também com essa 28, tá bom? Elas são rapidinhas, elas são bem mais simples do que espelhos, né? Então, a gente consegue fazer isso mais rápido. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Quando um feixe de luz propagando-se no vidro atinge a fronteira do vidro com o ar, podemos assegurar que ocorre refração e reflexão. Bom, é o seguinte, cuidado com essa palavra aqui, assegurar. Porque, tecnicamente, como ele está indo do vidro para o ar, ele está saindo do meio mais refringente para um meio menos refringente, né? Ou seja, a luz passa pelo vidro com mais dificuldade do que com o ar. Ela passa mais devagar no vidro do que no ar. Beleza? E nesse caso, são as condições perfeitas para que possa acontecer a reflexão total. Sendo assim, você pode garantir que vai acontecer reflexão, você pode assegurar que vai acontecer reflexão. Agora, a refração nem tanto, né? Porque você não tem uma condição exata para ocorrer a refração, ela tem que ter várias condições. É óbvio que se você for observar lá, você vai enxergar os dois, tá? Porque tanto a reflexão quanto a refração. Mas assegurar, essa palavra aqui que dificulta. Tá? Assegurar, você pode assegurar só reflexão, tá bom? Então, nessa questão 21 aí, tá? Reflexão. Reflexão. Beleza? A refração não, tá? Vamos para 22. Na 22 ele pergunta assim, ó. Quando um raio de luz dirige-se de um meio A, índice de refração NA, ele não fala quanto que é, para o meio B, índice de refração NB, podemos afirmar que, letra A, se NA é maior que o NB, ou seja, ele está saindo do mais para o menos, o raio certamente sofrerá reflexão total. Olha o que está deixando esse item errado aqui, ó. Certamente, certamente não. Existe uma condição para você encontrar o ângulo limite dele para poder ocorrer essa reflexão total. Se esse ângulo for menor do que o ângulo limite, ele não vai sofrer reflexão total, ele vai sofrer uma reflexão parcial e vai continuar sofrendo uma refração, tá? Então esse item aqui está errado. No item B, se NA é menor do que NB, ou seja, ele está passando do menos para o mais, tá? Menos refringente para o mais refringente. O raio pode sofrer reflexão total. Errado. Ele só pode sofrer reflexão total se ele passar do mais para o menos, tá? Só do mais para o menos. Se for menos para o mais, ele não sofre reflexão total de jeito nenhum, tá? Não existe essa condição, beleza? Então isso aqui está errado por dois motivos, beleza? É o erro, né? Letra C. Se NA é menor do que o NB, ou seja, menos para o mais, tá? O raio certamente sofrerá refração e reflexão parcial, certo? Tá? Isso aqui tá certo, beleza? Certamente ele sofre os dois, na verdade, tanto reflexão parcial quanto refração. Aí isso aqui é sacanagem, porque ele escreveu certamente, né? E aí você pensa que tá errado, né? Só que ele coloca os dois casos. E aí os dois casos, realmente, ele vai sofrer os dois, tá bom? Aí não precisa nem ler os outros dois, porque é só uma afirmação que tá certa, né? Mas vamos ler aqui, ó. Se NA é maior do que NB, o raio certamente sofre refração e reflexão parcial. Aí ele inverteu aqui, né? Do mais para o menos. Errado, tá? Errado. Porque se é do mais para o menos, ele pode sofrer reflexão total, tá? Se NA é igual a NB, se os dois forem iguais, né? O raio aproxima-se da normal. Não, se eles são iguais, né? Ele não sofre desvio. Então ele vai passar do mesmo jeito, beleza? Vamos para 23? Então, na 22 aqui é a letra C, né? Questão 23 agora. Na questão 23, ele me dá um desenho, né? Fala que o raio de luz está passando de baixo aqui para cima, tá? Eu acho que isso aqui é água, né? E aqui da parte de cima é ar, mas ele não fala. Ele simplesmente diz meio 1 e 2. Ele diz, um raio de luz monocromática, é de uma cor só, tá? Atravessa a fronteira entre os meios 1 e 2. Então, ele está saindo de 1 para o 2. Como representa a figura a seguir. Ei, presta atenção no seguinte, olha a figura, ó. Do meio que ele está incidindo, é de 30 graus o ângulo. Depois que ele refrata com 45 graus. Ou seja, ele está se afastando da normal. Se ele está se afastando da normal, significa que ele está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá? Do mais para o menos, ele afasta da normal, beleza? Do mais para o menos, ele afasta da normal. Ele incidiu com 30 e refratou com 45, beleza? Então, aqui em cima ele é mais rápido,
tá? Aqui embaixo ele é mais lento, esse raio de luz ele é mais devagar. Aí ele fala assim, ó, determine o que ocorreria se o ângulo de incidência, em vez de 30 graus, que é esse de baixo aqui, ó, fosse igual a 45 graus. Beleza? O que pode acontecer aqui, ó? Use a lei de Snell, tá? Para te ajudar. N1 de incidência vezes seno do ângulo de incidência, que é... Vamos pegar o primeiro caso, tá? 30 graus é igual a N2 de refratado vezes seno de 45 graus. Você sabe lá daquela tabela de ângulos notáveis que seno de 30 é 1 sobre 2, né? E seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, se você não lembra, é bom que você lembre, tá? Pesquisa aí. N1, eu não sei, vezes 1 sobre 2 é igual N refratado vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O que vai acontecer aqui, ó? O 2 está aqui embaixo e esse 2 está aqui embaixo. Simplifica, tá? Eu vou passar esse N refratado aqui, é o N2, né? Vou passar, que estava explicando, eu vou passar ele dividindo. Então, você vai achar que N1 dividido por N2, chamar de 2 agora, tá? Dá no mesmo. É igual a raiz de 2. Beleza? Aqui eu vou ter que parar porque não tem o que fazer por enquanto, tá? Aí ele me dá o segundo caso. Ele me fala que se esse ângulo de incidência, ao invés de 30, fosse 45 graus. Então, você vai fazer N1 vezes seno de 45 graus é igual a N2 vezes seno desse ângulo refratado. Eu não sei quanto que vale esse ângulo, né? Por isso que eu botei o R aqui, é o seno do ângulo refratado. Eu não sei quanto que vale, tá? Ainda. Agora eu sei o seguinte, o seno de 45 graus eu sei, tá? E ele vale... na tabela lá, raiz de 2 sobre 2, beleza? E N1 dividido por N2, eu já sei que vale raiz de 2, que você acabou de achar aqui, ó. Tá bom? Então, a gente pode substituir. Passa o N2 lá dividindo, você vai ter N1 sobre N2 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual ao seno do ângulo refratado. Então, esses dois aqui, ó, um sobre o outro aqui, ele vale raiz de 2. Então, você vai substituir. Raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a seno do ângulo refratado, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, gente, é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, tá? Então, você vai simplificar aqui a raiz com a raiz, vai sobrar só o 2. 2 sobre 2. Simplifica e isso aqui vai dar 1. Beleza? Qual é o ângulo cujo seno dá 1? Só tem um ângulo que isso acontece, tá? Vocês já sabem disso. Vocês estão no segundo ano, vocês sabem muito bem. Significa que o seno desse ângulo refratado, ele é o seno de, para que ele seja igual a 1, significa que o R, esse ângulo refratado, ele é 90 graus. É o único ângulo cujo seno vale 1, tá? Se esse ângulo é de 90 graus quando ele foi refratado, então ele não refratou, ele sofreu uma reflexão total, tá? Então, que é o que ele está me perguntando na questão, né? Se isso aqui deu 90 graus, então ele sofreu uma reflexão total, tá? E aí a gente acaba a nossa questão. Vamos para 24? Na 24, ele fala assim, ó. Vamos ler aqui, ó. Outra de múltipla escolha. Considere dois blocos, um de vidro e outro de diamante, de mesmo formato e igualmente lapidados, imersos no ar. Sabe-se que o índice de refração do diamante é maior que o do vidro, beleza? Os dois são maiores do que o ar, tá? Tanto o diamante quanto o vidro. Mas ele me fala que o do diamante é ainda maior do que o do vidro, beleza? Ou seja, um raio de luz que esteja passando do ar para o vidro, ele desvia menos do que do ar para o diamante. O do diamante ele desvia bem mais, tá bom? Aí ele pergunta o seguinte, ó, sendo igualmente iluminados. Agora, cuidado, eles estão sendo iluminados. Ou seja, o raio de luz estão jogando em cima deles. Se estão jogando em cima deles, como é que vai ocorrer? Ele fala aqui de brilho, né? Como é que vai ocorrer o brilho? O brilho ele tem que vir de dentro desses objetos, ele tem que vir de dentro dos dois blocos, tá? Então, dentro dos dois blocos vai acontecer algo parecido com o que está acontecendo aqui nessa imagem. Ele está saindo de um meio mais para o meio menos. Aqui de fora seria o ar, e aqui de dentro poderia ser tanto o vidro
ou o diamante. Beleza? Só que se fosse o vidro, o desvio seria 1. Se fosse o diamante, no caso diamante, esse desvio vai ser maior, tá? E, portanto, se for maior, pensa comigo, se ele for maior, é mais fácil de acontecer uma reflexão total. Significa que esse raio de luz aqui que está incidindo, ele não precisa desviar tanto para ele começar a refletir. Beleza? Se ele desvia mais, é mais fácil dele sofrer reflexão total. Se é mais fácil dele sofrer reflexão total, consequentemente ele acaba brilhando mais. Vai ter mais e mais raios de luz preso lá dentro, formando aquela luz de brilho, tá? Dentro desse objeto. Beleza? Então vamos ver aqui os itens, ó. Ele fala assim, o diamante brilha mais porque o ângulo limite na fronteira diamante-ar é menor que na fronteira vidro-ar, o que favorece a reflexão da luz internamente no diamante. Certo? É exatamente o que eu acabei de falar aqui em cima. Tá bom? Vou nem ler o resto que eu já achei. 25. Vamos para 25 agora. A 24 é A, né? Letra A. Vamos para 25. Na 25, ele fala o seguinte. Determinada luz monocromática apresenta a velocidade de 2,3 vezes 10 a oitava metros por segundo na água e 2 vezes 10 a oitava metros por segundo em certo tipo de vidro. Qual dos dois que é mais refringente? Da água ou do vidro? Ou desse tipo de vidro? O vidro é mais refringente do que a água. Por que eu sei que o vidro é mais refringente do que a água? Porque ele é mais lento. O raio de luz é mais lento no vidro. Ó. O valor dele é menor do que na água. Tá? É mais refringente, significa que é mais difícil do raio de luz passar, que ele é mais lento, que ele é mais devagar. Tá? Então, vidro é mais refringente. Vidro aqui, ó, ele é mais refringente do que a água. Tá bom? O que ocorre quando um raio dessa luz, propagando-se no vidro, incide na fronteira do vidro com a água, sob ângulo de incidência de 70 graus. 70 graus. E aí ele só me deu as velocidades, né? Então ele fala o seguinte, ó. O que ocorre quando um raio dessa luz, propagando-se no vidro, incide na fronteira de vidro com a água, sob ângulo de 70 graus. Então ele está indo do vidro para a água. Semelhante a esse desenho aqui em cima, ó. Só que pensa nesse meio aqui de baixo é o vidro e a parte de cima aqui se fosse a água, tá? Ele tá passando de um meio mais para um meio menos. Só que aqui tem um problema, né? Ele falou que o ângulo de incidência é 70, aqui no desenho é 30, né? É como se você trocasse aqui, ó, e botasse 70 graus. Beleza? Aí esse ângulo aqui eu não sei quanto que vale. Belezinha? É o que ele tá perguntando. O que você vai fazer então? Bem simples. Você vai aplicar a lei de Snell. Lei de Snell. Tá? O que a lei de Snell diz? A gente acabou de fazer aqui em cima, ó. N do ângulo, o índice de refração incidente, vezes seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio refratado, vezes seno do ângulo refratado. Algumas pessoas chamam isso só de N1 seno 1, N2 seno 2, tá? Tanto faz, não faz diferença, beleza? Então, o que você vai fazer aqui, ó, pra gente resolver? Eu não tenho o valor do N de nenhum dos N's, mas eu sei que, por definição, o N, o índice de refração, ele é velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio, C sobre V. E aí você pode substituir aqui, ó, né, nos dois. Então vai ficar C sobre V, no caso da A. Ele é do vidro para a água, né? Isso, do vidro, vezes seno do ângulo de incidência, é igual a C sobre V na água, vezes seno do ângulo refratado. Essa velocidade da luz aqui, ó, no vidro, né, que ele me falou o valor, né, era 2 vezes 10 oitava, e a da água, que é 2,3 vezes 10 oitava, tá? O C, esse valor do C aqui em cima, é a velocidade da luz no vácuo, que ela é constante, né? E se tá dos dois lados aqui da equação, você pode simplificar, sem problema nenhum, beleza? Sobra pra gente, esse ângulo de incidência é o 70, né, o 70 graus, então vai ficar seno de 70 graus sobre
velocidade da luz no vidro é igual ao seno do ângulo refratado, que eu não sei quanto que é, né, ainda, dividido pela velocidade da luz na água. Eu chamo de VA, tá? O seno de 70 graus você vai ter que pesquisar, tá? Ele podia ter falado essa informação, mas ele não contou, ele foi sacana, tá? Se você pesquisar, você vai achar o valor que ele é aproximadamente 0,94, tá? Não tem na questão, tá? Você pode pesquisar isso, beleza? 0,94, tudo bem? E aí a gente consegue resolver nossa questão, ó. 0,94 sobre a velocidade da luz no vidro, ele me fala aqui que é 2 vezes 10 oitava, igual seno do ângulo refratado, dividido pela velocidade da luz na água, que é 2,3 vezes 10 a oitava. Agora a gente vai simplificar aqui os dois 10 oitavas, tá? Tá vendo que você tem 10 oitavas de um lado e do outro? Estão na mesma linha? Os dois no denominador? Então você pode simplificar aqui, ó. Tá? Facilita a sua vida. E agora vamos fazer um cruz credo para finalizar nossa conta, né? Faz assim, ó. Então vai ficar 2,3 vezes 0,94, que está multiplicando de cima, né? E vai estar dividindo pelo 2 aqui de baixo. É igual ao seno do ângulo refratado. Beleza? Esse resultado aqui, 2,3 vezes 0,94 dividido por 2, isso aqui ele vai dar aproximadamente, seno do ângulo refratado, ele vai dar aproximadamente 1,001. 1,01. Tá? O que você precisa saber desse resultado? O que ele te fala? Tá? Qual é a informação dele? É o seguinte, eu sei que o seno de 90 graus dá 1 certinho. E se esse valor aqui está acima de 1, significa que o ângulo ele é maior do que 90. Tá? Ele teria, teoricamente, ele é maior do que 90 graus. Tá? Ou muito próximo de 90 graus. Beleza? Se ele é muito próximo de 90 graus, eu sei que até 90 graus... o raio de luz ele não sofre reflexão total. Quando ele chega em 90 graus exatamente, ele começa a sofrer reflexão total. E se o ângulo começa a aumentar, ficar maior do que 90 graus, aí é que ele reflete mesmo. Tá? Ele continua refletindo. Se esse seno está sendo maior do que 1, significa que o ângulo ele vai ser o arcosseno de 1,01. E isso aqui, pessoal, tem que ser maior do que 90 graus. Para que o seno seja maior do que 1. Tá? Na verdade, o valor máximo é 1, beleza? Quando é acima de 1, significa que esse ângulo tá superando o valor, tá superando 90 graus, tá? Ou seja, ele está sendo refletido, beleza? O que ele está perguntando aqui no seu 25? Ele está perguntando o que acontece com esse raio de luz. Significa que ele está sofrendo reflexão, tá? Então, resposta final, tá? Reflexão total, tá? Essa que é a resposta aí da nossa questão. Vamos para 26? Questão 26. Na questão 26, ele fala assim, ó. Um raio de luz monocromática atravessa... lá embaixo. Um raio de luz monocromática atravessa a fronteira plana entre dois meios, A e B, de A para B, com ângulo de incidência igual a 30 graus e ângulo de refração igual a 60 graus. Sem muita novidade aqui, né? Determine o comportamento de um raio de luz na mesma frequência que se dirige de A para B com ângulo de incidência de 60 graus. Ele não me fala o raio, né? Ou ele não me fala os meios, né? Quais são esses meios? Então você vai fazer o seguinte. Equação de lei de Snell. N1, seno de incidência. N2, seno refratado, do ângulo refratado. No primeiro caso, ele fala que N1 vezes é de 30 graus, né? Então, seno de 30 é igual a N2 vezes seno de 60 graus. Foi o primeiro caso, né? Nisso aqui, vou passar o N2 para lá dividindo, tá? Então, você tem que N1
sobre N2 vezes o seno de 30, ele é meio, né? 1 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Você vai simplificar esse 2 com esse 2, tá? Vai sobrar só o raiz de 3. Portanto, N1 dividido por N2, isso dá raiz de 3. Eu vou precisar dessa relação. No segundo caso, que é o da letra A, que ele fala na letra A, ele fala caso esse ângulo de incidência deixe de ser 30 graus e passe a ser 60, tá? Então, vai ser N1 vezes seno de 60 é igual a N2 vezes seno refratado. Isso deve ser ângulo limite de novo, né? Passa o N2 lá dividindo. N1 sobre N2 vezes... Seno de 60 é quanto, hein? Raiz de 3 sobre 2. É igual a seno refratado. Beleza? N1 sobre N2, eu sei que dá raiz de 3, né? Então, vai ficar raiz de 3 vezes a raiz de 3 dividido por 2 é igual a seno refratado. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você pode simplificar as raízes. Vai sobrar só o 3, né? Então, vai ficar 3 sobre 2. É isso. É isso mesmo. Então, vai ficar aí raiz de 3 sobre 2 é igual a seno do ângulo refratado. Gente, 3 sobre 2, isso aqui dá 1,5, 1,5. Não existe seno, não existe ângulo cujo seno dê 1,5, tá? Isso aqui não existe. Significa que ele está sendo refletido, tá? Significa que esse ângulo é maior do que 90. Teoricamente, para que ele seno de um ângulo dê mais do que 1, significa que ele está sendo mais do que 90. Mais do que 90, então ele está sendo refletido. Reflexão total, tá? Cuidado, tá? Muito cuidado com esses valores, beleza? Não existe um seno que dê 1,5, tá? Não existe. O problema é que eu sei que o máximo que o valor de o seno pode ser é 90, é o seno de 90 graus que dá 1. Teoricamente, se está dando um valor maior do que 1, é porque esse ângulo é maior do que deveria ser maior do que 90 graus. Só que se for maior do que 90 graus, o seno diminui, tá? Ele começa a diminuir, ele não dá 1,5. Então, significa que esse ângulo aqui, ó, que esse raio de luz, ele está sendo refletido ao invés de ser refratado, tá bom? Que é um valor impossível, né? Então, no caso aqui, ele está sofrendo reflexão, tá? Vamos para a letra B. Na letra B, ele fala assim, ó. Comportamento de um raio de luz da mesma frequência que forma no meio B um ângulo de 30 graus com a normal e dirige-se de B para A. Estão fazendo o trajeto inverso, né? Trajeto contrário. Cuidado, se ele está fazendo o trajeto contrário, muito cuidado com isso, tá? Se ele está fazendo o trajeto contrário, essa relação aqui entre N1 e N2 também vai ser o contrário, ela não vai ser mais raiz de 3, tá? Ela vai ser, né, 1 sobre raiz de 3. Beleza? Porque o ângulo de incidência agora não é mais o N1, né? Seria no caso o N2, por isso está trocado. Então, N2 sobre N1 seria 1 sobre raiz de 3. E aí, nesse caso, você vai ter o seguinte. N2 vezes seno de 30 graus é igual a N1. Estou usando a mesma nomenclatura aqui do anterior, tá? Por isso que está trocado. Vezes seno, né, do ângulo refratado. Né? Passando para lá dividindo, você vai ter 1 sobre raiz de 3 vezes seno de 30 é meio, né? Isso é igual a seno do ângulo refratado. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 3, né? Você lembra aí que essa raiz não pode ficar aqui embaixo, né? Você tem que racionalizar. Então, multiplica pela raiz em cima e embaixo. E aí vai ficar raiz de 3 sobre raiz vezes raiz, cancela a raiz, vai ficar só o 3, né? 3 vezes 2 dá 6. Raiz de 3 sobre 6 é igual a seno do ângulo refratado. Beleza? Bom, é o seguinte, até o valor desse seno, até o ângulo que o ângulo tem o seno nesse valor,
né? Esse raio de luz ele continua refratando. Acima disso, acima desse valor, ele começa a refletir, beleza? É o que está acontecendo aqui, tá? Beleza, esse é o nosso resultado final, tá bom? Vamos para a última. Questão 28. É uma questão de desvio. Ele fala o seguinte, ó. As figuras a seguir mostram um pincel cilíndrico de luz branca solar passando do ar para a água e da água para o ar. Ele faz um caminho e depois faz o caminho inverso, tá bom? E decompondo-se nas 7 cores básicas. É o caso do arco-íris, beleza? E aí você tem aqui vários desvios, tá? De uma luz, das cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Bom, de maneira geral, antes para você identificar aqui quem são os raios de luz vermelha, violeta e verde, você precisa lembrar do seguinte: quanto maior a frequência da cor, maior o desvio, tá? Mais ele desvia. E a luz violeta, ela tem uma frequência maior do que a luz vermelha, beleza? Ou seja, se a luz violeta ela tem uma frequência maior, ela vai sofrer um maior desvio, tá? Quem está sofrendo um maior desvio aqui em relação ao trajeto original aqui do raio de luz, de todas elas aqui, ó, o raio 7 e, consequentemente, o raio G, né? Que é o que sofre o maior desvio, que seria o da luz violeta. A luz vermelha, ela sofre menos, ela tem uma menor frequência, uma frequência mais baixa, tá? Então, ela desvia menos. No caso aqui, seria então os raios 1, I e a letra A, tá bom? Para você achar o raio de luz verde, o raio de luz verde ele é mediano, ele está exatamente no meio, tá? Então, seria aqui, no caso, 4, beleza? I, U, A, B, C, D. Tá no meio, né? Isso, aqui na letra D. Beleza? Então, vamos escrever aqui, tá? Letra A. Ele quer o vermelho, né? O vermelho é o que desvia menos. Então, seria os raios 1 e A. Na letra B, ele quer o violeta. O violeta é que desvia mais. Então, seria os raios 7 e os raios G. E na letra C, que é o de luz verde, o verde é o mediano, né? Então é o 4 e da letra D. Beleza? Aí a gente termina as nossas últimas questões aí, tá bom? As próximas questões, então, serão de lentes, tá? Que já estão gabaritadas, beleza?